E aí galera da eletromecânica, professor Luiz Sérgio, mais uma aula de máquinas elétricas, continuando ainda a falar sobre o motor trifásico. Nas aulas anteriores, em que falamos sobre esse tipo de motor, nós vimos inicialmente algumas características básicas, do que o motor é composto. Nós vimos que ele tem uma carcaça, que ele tem um estator e um rotor, e cada uma dessas partes com seus componentes aí, que fazem parte de cada uma desses itens aí do motor. Depois nós vimos aí o princípio de funcionamento do motor trifásico. Vimos que no estator é gerado um campo magnético, que é no enrolamento chamado enrolamento de campo, e vimos que este campo magnético fica girando, Então, devido a esta característica, este campo é chamado de campo girante, É uma característica deste motor, que depende das características da rede trifásica, da frequência dessa rede, e aí o conjunto dessas características, formam um campo que fica girando aí ao redor do estator. Nós vimos que o campo que é gerado no estator, ele interage com o campo que é gerado no rotor, a depender do motor, esse campo do rotor, ele é gerado por meio de uma fonte externa, uma fonte de alimentação externa, uma corrente externa, como por exemplo nos motores de rotor em anéis, que contém anéis, e aqueles que são do tipo gaiola, a corrente é induzida, o campo magnético do rotor é induzido pelo campo do estator, Então gera-se assim um campo magnético a partir do campo magnético do estator. Então na aula de hoje nós iremos observar algumas características referentes aí à velocidade de operação desse motor, ao que é escorregamento, a frequência que está relacionada aí ao motor, as correntes que circulam aí no motor. Então nós iremos ver estas características, E para começarmos, vamos levar em consideração este desenho aqui, Então vamos imaginar que aqui seja o estator de um motor, e observando bem aqui, lembrem da definição de polos. Quantos polos tem o motor representado neste desenho aqui, Vamos lá? E aí, conseguiram descobrir? A princípio daria a impressão de ter 6 polos, Porém, não são 6 polos. Você não vai contar aqui esses sobressaltos, aqui a quantidade total de enrolamentos, e dizer que ele tem 6 polos. Lembrando a definição aí de polos, nós iremos contar os polos aí de acordo com os polos contidos em uma fase. Então, nós temos esta fase aqui na bobina, que é alimentada por uma tensão, por uma fase, vamos supor que seja a fase A ou fase R, Então aqui constitui uma única bobina. Esse desenho aqui em preto também constitui uma outra bobina, Apesar de ter 2 enrolamentos, elas estão interligadas, formando uma única bobina. E aqui nós temos uma outra bobina, Estão interligadas, que formam uma única bobina. Tem 2 enrolamentos aqui com uma única bobina. Então você vai olhar para apenas uma bobina dessa daqui, e contar a quantidade de polos. Então aqui nós temos 2 polos, Então vamos supor que num determinado momento este enrolamento aqui gere o polo norte desta fase e aqui o polo sul, beleza? Nas demais bobinas acontece um fenômeno aí parecido, Da mesma forma, quer dizer. Então, nós temos aqui o desenho de um motor, do estator de um motor que contém 2 polos. E nós vimos que essas bobinas aqui, esses enrolamentos,
eles geram um campo magnético. E este campo magnético, como nós vimos, ele fica girando aqui, né, no estator. Apesar do estator estar parado, fixo, né, estático, existe um campo magnético aqui que fica girando. O campo magnético é móvel, devido às características da rede trifásica e devido aí à frequência da rede. Então, nós vimos aí que a frequência aqui no Brasil, nós já sabemos que a frequência aqui no Brasil é uma frequência de 60 Hz. Então, essas características aqui influenciam no campo magnético que é gerado aí no estator, né? E influenciam aí na velocidade deste campo. Então, esse campo ele gira, né? Ele rotaciona aqui e ele rotaciona com uma certa velocidade. Então, nosso objetivo aqui hoje é descobrir, né, entender melhor o que é que influencia na velocidade do campo girante, beleza? Então, o campo girante, a velocidade do campo girante pode ser também chamado de velocidade síncrona. Então, eu irei a partir de agora chamar de velocidade do campo girante, vou chamar a partir de agora de velocidade síncrona. Ou eu chamo assim ou eu chamo desta forma. Então, velocidade síncrona corresponde à velocidade do campo girante. E a velocidade síncrona eu posso representar aqui por uma letrinha, né? Então eu irei representar aqui pela letra N, vou colocar aqui, acho que dá para enxergar, N minúsculo, S. Então o NS aqui significa velocidade síncrona. E essa velocidade síncrona, ela depende basicamente de dois fatores. Quais são os fatores? Ela depende da frequência da rede, beleza? Então, a frequência, quanto maior a frequência, maior a velocidade síncrona. E, ao contrário, vice-versa, né? Quanto menor a frequência, menor a velocidade síncrona. Então, nós temos aí nossa primeira relação, né? Dizendo que a velocidade síncrona, ela varia proporcionalmente aí com a frequência. E outra coisa que influencia na velocidade síncrona e consequentemente na velocidade do rotor, né, na velocidade do motor, outra coisa que influencia é a quantidade de polos. Quanto menor a quantidade de polos, mais rápido o campo girante tem que rotacionar aí, tem que girar para que o motor atinja uma determinada velocidade. Então, quanto menor o número de polos, maior a velocidade síncrona. E o inverso também é verdadeiro, né? Quanto maior a quantidade de polos, então aqui nós temos um motor de 2 polos. Se nós tivermos, por exemplo, um motor de 4 polos, a velocidade deste motor, a velocidade síncrona deste motor, consequentemente será menor, beleza? Então nós temos aí duas relações, né? Dizendo que a velocidade síncrona depende da frequência, proporcional à frequência, e é inversamente proporcional ao número de polos. E nós temos aí uma fórmula que relaciona todas essas características, né? Então nós temos uma fórmula que relaciona aqui o número de polos, que eu irei representar aqui por P, a frequência, que irei chamar aqui de F, e a velocidade síncrona, que nós chamaremos aqui de NS. Então a fórmula diz o seguinte, que a velocidade síncrona vai ser igual a 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Observe que essa fórmula aqui é praticamente a mesma coisa de uma fórmula que nós vimos aí quando nós estudamos geradores trifásicos, né? Que a fórmula é praticamente a mesma. Então, essa fórmula aqui já é de conhecimento de vocês, então eu acredito que não tenha nenhuma dúvida aí na hora de aplicar, né, esta fórmula. Então, mais uma vez, velocidade síncrona, que eu estou representando aqui por NS,
ou velocidade do campo girante, vai ser igual a 120, que é uma constante, vezes a frequência, que estou representando por F, dividido pelo número de polos. Beleza? Lembrando que quanto maior o número de polos, menor é a velocidade do campo girante. Uma observação com relação ao número de polos, que eu não lembro se cheguei a comentar aí sobre quando eu falei nos geradores ou em outro momento, é que a quantidade de polos ela sempre aparece aos pares, né? Por que aos pares? Porque aqui nós temos um ímã, né? Um ímã com o polo norte e o polo sul, e nós sabemos, né, que no ímã nós temos sempre dois polos. Se nós quebrarmos o ímã, né, formaremos um novo ímã, e esse novo ímã terá também dois polos. Ele sempre aparece aos polos. Então, nós não teremos um motor aqui, um motor com três polos, por exemplo, dois polos norte e um polo sul. Não tem essa possibilidade. Então, nós temos aí sempre o número de polos aos pares. Beleza? Então, nós temos aí motores de dois polos, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Beleza? Vamos falar agora sobre o que é escorregamento. Nós sabemos que o campo girante gira aqui, né, no estator. Então, vamos supor que neste momento o sentido aqui de rotação do campo girante seja no sentido horário. Então, aqui nós temos o MS, que é o campo girante, e aqui dentro nós teremos o rotor, né? Então, vamos imaginar que aqui seja o rotor deste motor. Então, o rotor ele vai ser atraído pelo campo magnético, né? Vai gerar o campo do estator irá gerar um campo no rotor, e esse campo interagirá com o campo do estator. Então, conforme o campo do estator gira, o rotor, né, será atraído pelo estator, né, provocando assim o seu giro, né? Já que o campo está girando, o rotor também tende a acompanhar o movimento do campo no estator. Então, vamos supor que o sentido de movimento aqui também seja no sentido horário. Então, a este movimento, né, a esta velocidade com que o rotor gira, nós iremos chamar de velocidade do rotor. Iremos representar aqui pela letra N minúscula. Então, nós temos aí duas velocidades, né? Nós temos a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo girante, e nós temos a velocidade do rotor, ou velocidade rotórica. Posso falar assim também, velocidade rotórica. Ou também eu posso me referir a esta velocidade como sendo a velocidade nominal do motor, que é a velocidade do eixo, velocidade nominal do motor, que é o que aparece lá na placa de identificação dos motores. Então, nós temos essas duas velocidades. Como nós estamos estudando motores trifásicos do tipo assíncronos, né, significa dizer que a velocidade do rotor, né, aqui no sentido horário, é diferente da velocidade do estator. Então, vamos supor que a velocidade do estator aqui gire a 1000 RPM, né, a velocidade síncrona. A velocidade do rotor vai girar na velocidade menor do que 1000, vamos supor que gire aí em torno de 900. É só um exemplo, não é que seja um valor padronizado, isso aqui é só um exemplo. Então, a velocidade do rotor será sempre menor, né? Devido a algumas características, né? Devido a algumas perdas que acontecem aí no rotor, né? Como, por exemplo, o atrito, né? Que faz com que haja perda de energia e, consequentemente, a velocidade do rotor gira um pouquinho menor. Então, ó, nós temos esta diferença de velocidade. No momento que o motor está parado, né? Então, o motor está parado, está desalimentado, está desenergizado, né? Então, quando nós acionamos o motor, energizamos, ligamos o motor, ele não vai sair instantaneamente aqui da inércia, né? Ele estava parado, porém, o campo girante é praticamente instantâneo, ele já começa a girar aqui
praticamente instantaneamente na velocidade de 1000 RPM, por exemplo. Porém, o rotor fica parado devido à inércia, né? Aí com o tempo, sim, né? Tempo muito pequeno, claro, na ordem de milissegundos, muito baixo esse tempo, né? O rotor começa a girar, ele começa a sair da inércia, né? Então ele começa devagarzinho até chegar na velocidade nominal dele. Então quando ele chegar quando nessa condição em que o motor estava parado, a diferença de velocidade aqui entre o campo girante e a velocidade do rotor é a máxima possível, 1000 RPM, por exemplo. Então, conforme o rotor começa a girar, ele vai aumentar a sua velocidade e vai chegar na velocidade nominal que ele foi projetado, 900 RPM. Então, observe aí que tem uma diferença, né, de velocidade. Então, a essa diferença de velocidade nós damos um nome de escorregamento. Então, nós temos agora uma segunda fórmula que representa aqui essa diferença de velocidade. Então, a diferença, coloca aqui, ó, vamos ver, o campo, aqui, pronto. A velocidade síncrona vai ser diferente da velocidade do rotor, e isso nós chamamos de escorregamento. Então nós temos aí o escorregamento, que é a diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade do rotor. Só que essa diferença, ela não é dada em RPM, ela é dada em percentagem. Então aqui na verdade o escorregamento representa aqui a diferença em percentual, ou o percentual da diferença entre as velocidades do campo girante e a velocidade rotórica, a velocidade do rotor. E nós podemos representar aqui por uma fórmula. O escorregamento será representado pela letra S maiúscula. Nós dizemos que o escorregamento vai ser igual a velocidade síncrona menos a velocidade rotórica, a velocidade do rotor, dividido pela velocidade síncrona. Então a velocidade mais básica é essa. Como a velocidade normalmente o escorregamento ele pode ser representado em termos percentuais, depois que você fizer o cálculo aqui, você pode multiplicar esse resultado aqui por 100%. Então eu vou deixar aqui entre parênteses, multiplicar aqui por 100% vezes 100% vezes 100%. Então, antes de fazer qualquer cálculo, né, só explicando o que significa isso, vamos supor que nós temos aí a velocidade do rotor de 1000, ou a velocidade síncrona de 1000 e a do rotor de 900. Então, nós faremos aqui, ó, 1000 menos 900 dá 100. 100 dividido por 1000, que é a velocidade do rotor, dá 0,1. Né? Então, nós iremos encontrar aí, ó, 0,1. Então, nós representaremos aí o escorregamento ou desta forma, com o número decimal, ou então em termos percentuais. Então, você vai pegar esse valor aqui e multiplicar por 100. Então, multiplicando isso aqui por 100%, encontraremos como resultado aí o valor 10. 0,1 vezes 100 dá 10. Nós teremos aí um escorregamento de 10%. Então, nós podemos representar o escorregamento de duas maneiras. Ou representando aqui por um número decimal, ou então representaremos com um número em porcentagem. Então, pode vir lá uma questão dizendo que o motor tem um escorregamento aí de 5%. Então, na hora do cálculo, você não vai utilizar 5%, e sim transformar esse número para um número decimal, 0,05, para poder fazer o cálculo. Beleza? Então, nós temos aí uma segunda fórmula, que representa aí a diferença percentual entre as velocidades do estator e do rotor. Então, nós temos a primeira, que é a que relaciona aí
a frequência, o número de polos e a velocidade do rotor, e a velocidade do campo girante, que diz que o campo girante é igual a 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. E nós temos aqui uma segunda fórmula que representa o escorregamento, né? Então, o escorregamento vai ser igual a velocidade do campo menos a velocidade do rotor dividido pela velocidade do campo. Você pode utilizar esta fórmula para calcular, porque no final das contas você está calculando a porcentagem, né? Ou você usa essa fórmula, ou se você tiver mais facilidade aí em calcular porcentagens, você pode também utilizar a fórmula que você tem conhecimento de como calcular uma porcentagem, né? Sei lá, tem 100 pessoas e 5 estão vestindo preto, então qual a porcentagem dessas pessoas que vestem preto, né, dentro daquela 100. Então, se você tiver facilidade de fazer os cálculos dessa forma, porcentagem, você pode utilizar sem problema nenhum, né, e vai dar na mesma coisa, que essa fórmula aqui nada mais nada menos do que o cálculo de uma porcentagem. Uma outra coisa que nós iremos observar é que, além das velocidades, né, além da velocidade do campo, além do escorregamento, nós temos aí uma outra característica, né? Então nós vimos que o rotor gira, né? Quando ele estava parado, né? Assim que eu alimentei, o campo girante instantaneamente já vai lá para o máximo possível, quase que instantaneamente, né? Já gira com a velocidade que ele tem que girar, a velocidade nominal dele, e o rotor está parado. Então lembre que há uma interação entre os dois campos, né? O campo de estator vai induzir um campo no rotor, e esse campo acaba gerando ele é gerado devido a uma corrente que fica circulando pelo rotor. Então existe uma corrente elétrica ali no rotor que tem uma frequência, né? Então quando o rotor está parado, a frequência será a frequência da rede, 60 Hz. Então a frequência que circula aí no rotor é a frequência da rede. Conforme o motor começa a girar, ele saiu da inércia e começou a girar. Então, conforme ele começa a girar, essa frequência começa a diminuir, porque o motor está girando, né? Então, a frequência que antes era a máxima possível, porque o motor estava parado, começa a diminuir conforme aumenta a velocidade. Então, quanto maior a velocidade, menor a frequência que circula ali no rotor, beleza? Então nós temos uma outra fórmula que representa a frequência no rotor. Então vou apagar aqui para pegar esse valor, para mostrar aqui qual é esse valor, ou qual é essa fórmula. Bem, então, eu vou chamar aqui a frequência que circula no estator de F1. Então, nós temos uma determinada frequência, que normalmente é a frequência da rede, né? Então, se for aqui no Brasil, 50 Hz, mas como aqui nós estamos em aprendizado, então, esses valores aqui, eles podem mudar. Eu posso considerar um motor que é utilizado em outra região, aí, em outro local, que tem uma frequência de 50 Hz. Esses dias mesmo, por exemplo, surgiu lá no laboratório do CETEC um motor de 50 Hz, né? Os meninos fazendo um projeto lá de EPP trouxeram um motor de 50 Hz. Então, esse valor aqui ele pode mudar, né? 60, 50. Falando nisso, nós iremos ver algumas noções aí de partidas de motores, e existem vários métodos de partida, né? Um dos métodos utilizados para a partida e controle do motor é um método um pouco mais moderno, que é por meio do inversor de frequência. Então, o inversor de frequência ele serve para várias aplicações do motor, né? Serve para partir o motor, né? Dar a partida no motor. Partir é para dar o funcionamento do motor, né? Então, serve para dar partida no motor, serve para dar parada no motor, então é partir e parar o motor, né? Por quê? Porque a intenção é que ele não parta com a velocidade máxima, né? Então, com a velocidade nominal dele, né? Porque na partida, se ele for partir diretamente,
a corrente vai lá para cima e a corrente, no final das contas, né, dependendo do uso do motor, ela pode ser prejudicial ao motor. Então, utilizando o inversor de frequência, por exemplo, nós podemos partir o motor de maneira suave. Ele começa bem devagarzinho, bem lento, depois aumenta aí gradativamente essa velocidade. O mesmo acontece também para a parada dele, né? Então, ao invés de parar instantaneamente, que é possível também parar, ele pode parar devagarzinho, né? Então, estava girando lá com a velocidade nominal dele rápida, ele vai parando bem devagarzinho até zerar a velocidade. Além disso, nós podemos aí controlar a rotação do motor, sentido horário, sentido anti-horário. Nós podemos controlar aí a velocidade durante o funcionamento do motor. Então, o motor partiu, está girando lá 2000 RPM. Só que eu quero ir um pouco mais lento. Então, com esse equipamento, inversor de frequência, nós podemos controlar a velocidade de giro. E como é que ele controla a velocidade? Ele controla a velocidade alterando aqui a frequência com que gira aqui o campo girante. Então, se o motor não tiver um inversor de frequência e partir de maneira direta, né, a partida direta, eu apertei lá na botoeira, o motor partiu. Aí ele já vai partir com a velocidade máxima, a velocidade nominal dele, desculpa. Por quê? Porque chega nele lá a frequência de 60 Hz. O que o inversor de frequência faz, por isso ele recebe esse nome, é manipular aqui a frequência que chega no motor, ou seja, que chega nas bobinas do estator. Então, se ele quiser uma velocidade baixa, ele abaixa aqui a frequência, né? Então, você pode fazer essa parametrização lá no inversor de frequência para que eu quero que ele motor ele funciona com 1800 RPM, a velocidade nominal dele, e eu quero que ele atinja a velocidade de 1200. Então você vai fazer um cálculozinho lá, né, para descobrir qual é a frequência que você tem que ajustar no motor, no inversor de frequência, para que ele gire com aquela rotação, beleza? Então, como eu falei, é didático, né? Então esse valor de frequência aqui pode mudar, não é a frequência, pode não ser a frequência padronizada aqui no Brasil, mas mas neste caso aqui, ó, a frequência que está chegando, vamos supor que é 60 Hz. Então essa frequência aqui vai ser a frequência do estator, e nós iremos representar aqui por F1. Vou colocar aqui, ó, tem uma frequência F1. A frequência do rotor, eu chamaria aqui de F2, é a frequência do rotor, beleza? Então nós temos uma fórmula aí que relaciona a frequência do rotor e a frequência do estator. Então, como nós estamos interessados na frequência que circula aqui pelo rotor, então a fórmula ficará assim, ó, frequência do rotor vai ser igual a... Então lembre que a frequência no rotor ela depende da frequência no estator e depende também do escorregamento, né, da velocidade do rotor. Então, indiretamente ou diretamente depende do escorregamento do motor. Então, para calcularmos aqui a frequência 2, né, a frequência do rotor, nós iremos multiplicar o escorregamento pela frequência no estator. E aí nós temos aí nossas três fórmulas que nós iremos utilizar relacionadas aí ao motor trifásico, beleza? Então eu volto para dar alguns exemplos, né, de como aplicar estas fórmulas. Então aguardem aí que eu já volto. Então vamos levar em consideração a seguinte situação. Vamos imaginar que nós tenhamos um motor de 2 polos e que a frequência de operação seja de 50 Hz. Então, a partir dessas informações, qual será a velocidade síncrona ou a velocidade do campo girante? Então, para que nós possamos calcular a velocidade síncrona, nós iremos utilizar a fórmula que nós vimos agora há pouco, né? 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos, onde a frequência aqui, ó, vou colocar aqui ao lado, né?
a frequência é de 60 Hz, número de polos 2 e o NS é o que nós queremos saber. Então 120 vezes 50, desculpa aí pessoal, 50 Hz vezes 50 dividido por 2. Então a velocidade síncrona vai ser igual a 120 vezes 50 dá 6.000 dividido por 2. Velocidade síncrona, 6.000 dividido por 2 dá 3.000. 3.000 RPM, né? 3.000 rotações por minuto. Então nós temos aí o cálculo aí da rotação, né? Da rotação, não, desculpa, da velocidade do campo girante, a velocidade síncrona. Vamos imaginar que este mesmo motor tenha como velocidade do rotor o valor de 2.000. Então aqui nós encontramos 3.000 RPM e vamos imaginar que a velocidade do rotor seja de 2.790 RPM. A velocidade do rotor 2.790 RPM. Então, a partir destes dados, dessas informações, qual é o valor do escorregamento do motor? Então, para que nós possamos encontrar o escorregamento, nós temos que utilizar uma outra fórmula. Vamos ver aqui qual a fórmula. Vou esperar secar um pouquinho aqui, senão não consigo escrever. Molhado ainda. Então, nós temos aqui velocidade do estator, velocidade síncrona 3.000, velocidade do rotor 2.790. Para podermos encontrar aí o escorregamento, nós iremos chamar aqui de S. S será igual a velocidade síncrona menos a velocidade do rotor dividido pela velocidade síncrona. Você vai pegar esse resultado aqui e multiplicar por 100%. Antes de multiplicar o 100 por 100%, vamos primeiro encontrar esse resultado aqui, ó. Então, a velocidade síncrona 3.000 RPM menos a velocidade do rotor, ou velocidade rotórica, 2.790 dividido pela velocidade síncrona, 3.000. Então, 3.000 menos 2.790 dá 210 dividido por 3.000. 210 dividido por 3.000 encontraremos aí como resposta 0,07. Então, o escorregamento do motor é de 0,07. Ou, se eu quiser saber em termos percentuais, vamos multiplicar esse resultado aqui por 100%. Ou simplesmente por 100, né? 0,07 vezes 100, nós teremos aí um escorregamento de 7%, né? Este número multiplicado por 100 dá 7%. Beleza? Então, muita atenção. Ó. Toda vez que uma questão pedir para que você calcule, encontre o escorregamento, você pode dar como resposta o valor em número decimal, 0,07, ou em percentagem. Porém, se a questão der o valor em porcentagem, vamos supor que o escorregamento de determinado motor seja de 8%. Então, caso peça lá para que você calcule, por exemplo, vamos supor que calcule a rotação, peça para calcular a rotação do rotor, né? Então a questão deu lá
o escorregamento em porcentagem, deu a velocidade síncrona. O que ele está pedindo aqui é a velocidade do rotor. Quando você for utilizar o número lá na fórmula do escorregamento, você não pode fazer o cálculo com a porcentagem aqui, ó. Você tem que transformar para o número decimal. Então você vai pegar esse 8%, dividir por 100%, ó. Divide por 100, 8 dividido por 100, 8 dividido por 100 dá 0,08. Então, esse será o número, o valor que você irá utilizar lá na fórmula, beleza? Então, a porcentagem aqui é só para que nós tenhamos uma ideia, né, vamos dizer assim, da perda, né, de velocidade que existe aí entre o estator e o rotor. Vamos agora considerar uma outra situação. Nós já temos os dados aqui do motor, né? Nós já sabemos que ele tem opera aqui na frequência de 50 Hz, ele tem 2 polos, que ele tem velocidade síncrona de 3.000 RPM, que a velocidade do rotor é 2.790 RPM e que o escorregamento é de 7%. A partir destes dados, nós podemos descobrir uma outra informação do motor. Nós podemos descobrir qual é a frequência da corrente que circula aí no rotor. Então vamos calcular agora a frequência. Então, a partir dos dados que nós já temos, fica fácil calcular, né? Então, para calcularmos a frequência no rotor, né, nós precisaremos saber qual é a frequência do estator e precisaremos saber qual é o escorregamento deste motor, né? Vou colocar aqui o restante dos dados. Nós já sabemos que o NS vale 3.000 RPM, o N vale 2.790 RPM, o escorregamento de 0,07 ou 7%, e o que nós queremos saber agora é a frequência do rotor. Então, a frequência do rotor depende da frequência do estator, que é de 50 Hz. Opa, e depende do escorregamento, né? Por quê? Porque a frequência do rotor é igual à multiplicação aí do escorregamento do motor pela frequência do estator. Então, a frequência do rotor, que eu estou chamando aqui de F2, que nós não sabemos qual vai ser igual ao escorregamento. Agora, atenção, ó, toda vez que utilizar o escorregamento no cálculo, você não vai colocar em porcentagem, né? Não é 7%, e sim 0,07. Então, toda vez que for utilizado aí para fins de cálculo, você vai ter que transformar para um número decimal, vezes a frequência. Qual é a frequência do estator? 50 Hz, ó. 50 Hz. Então, multiplicando aí F2 aqui, ó, desculpa, multiplicando 0,07 por 50, nós encontraremos como resultado aí 3,5. 3,5 Hz. Então, esse é o valor da frequência que está circulando aqui no rotor, né? Beleza, pessoal? Então, nossa aula de hoje vai ficando por aqui, e na aula seguinte, né, farei alguns comentários a respeito das ligações do motor, e veremos uma outra aula com exercícios aí sobre os motores, né? Fazer exercícios sobre os motores de corrente contínua, um exercício também sobre geradores, né? Nós temos que fazer um exercício falando aí dos geradores, e um exercício, algumas questões relacionadas aí aos motores trifásicos, né? Algumas características dele, a aplicação aqui das fórmulas. Então, é isso aí, pessoal. Então, valeu, bons estudos aí para vocês, e até a nossa próxima videoaula. Valeu, pessoal, um abraço.